Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre porcentagem, tá? Então, assim, o que vem a ser a porcentagem? A porcentagem, ela é representada por este símbolo, e esse símbolo, nós lemos ele como porcento. Então, toda vez que vocês virem um número seguido desse símbolo, significa que este número está dividido por 100, tá? Então, por exemplo, 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100. E o que é 4 sobre 100, né? Como que eu vou transformar esse número no número decimal, no número com vírgula, né? Um número quebrado. Como que eu faço isso? Então, sempre quando nós olhamos o número, nós imaginamos que depois desse número existe uma vírgula ali, né? Então, 4 é a mesma coisa que 4, vírgula. E aí, o que acontece? Toda vez que esse número, onde o meu denominador, ele tem a base 10, ou seja, 10, pode ser 100, pode ser 1000, a gente sempre vai ter esse princípio. A quantidade de zeros que está aí embaixo significa a quantidade de casas que eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. Então, olha só, eu tenho aqui duas casas, 2 zeros, então eu vou deslocar minha vírgula 2 casas. Então, imagina que eu tenho 4, ó, minha vírgula tá aqui, ó. Ela vai andar uma, ela tem que andar mais uma, mas não tem número. Quando não tiver, o que nós vamos fazer? Colocar 0 na frente. Então, ó, ela andou uma, andou 2, então a vírgula vem pra cá. E aí, ela nunca pode ficar vírgula sozinha e nem um número aqui na frente. Então, na frente vai também o 0. Então, quem é o 4%? É a mesma coisa que 0,04. Vamos pensar num outro número para a gente praticar um pouquinho mais. Exemplo, 75%. 75%. Vamos lá, primeiro, o símbolo. 75%. Quem é 75%? É o 75 sobre 100. Sempre assim, tá? 75 dividido por 100. E aí, gente, olha só a seguinte situação. O 75, então vamos escrever o número 75 aqui, ó. E aí, imagine o seguinte, a vírgula está aqui atrás do número, né? Sempre depois. Quantas casas eu tenho que deslocar, ó? Ela é dividida por 100, o 100 é composto de 2 zeros. Então, eu vou ter que deslocar 2 casas para minha esquerda. Então, eu vou andar uma, andar 2. A vírgula vai vir para frente do 7. E aí, vai ficar sozinho? Não, eu coloco um 0 ali, ó. Tá? Então, 75% é a mesma coisa que 0,75. Vamos pensar ainda mais um outro número. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui em cima. Imagine que eu tenho 135, esse um aqui ficou meio apagadinho, por cento. Quem é o 135%? É o 135 dividido por 100, tá? E aí, mesmo princípio eu vou utilizar, né? Vou escrever o número aqui de cima, o 135. A vírgula sempre está após ele, né? A gente não tá vendo, mas existe ali uma vírgulazinha, como se estivesse aqui. E aí eu vou ter que deslocar quantas casas? Ó, 100, 2 zeros, vou ter que deslocar 2. Então eu vou andar uma, 2, a vírgula vem pra cá, tá? Então, quem é o 135%? É a mesma coisa que 1,35. E assim a gente vai praticando, pensando no 100, tá? Isso a gente pode pensar em qualquer número decimal. No 10, o 10 é composto só por um 0, eu desloco só uma casa. Se fosse por 1000, o 1000 é composto por 3 zeros, eu desloco a vírgula para a esquerda 3 casas. E assim a gente vai indo brincando com esses números de base 10, tá? Base 10, isso, não é múltiplo de 10, tá, gente? É base 10. Muito bem. Mas aqui a gente só está trabalhando com porcentagem. Nossa aula é de porcentagem, então é sempre
100 embaixo do número, né? Esse símbolo significa porcento, então sempre é o 100 lá embaixo, tá? Então olha a seguinte situação, a gente imagina que uma mercadoria, né? Ela sofreu um aumento, um desconto, ela teve um desconto, vamos pensar, ela custa R$80 e ela teve um desconto de 5%, né? Então, como que a gente resolve isso? Primeira coisa, essa mercadoria, ela custou R$80, eu posso trabalhar só com 80, eu não preciso colocar essas vírgulas depois, a não ser que existisse aqui algum número diferente de zero. Como é tudo zero, né, a gente não precisa considerar. Então, vamos colocar lá o 80 vezes, tá? Pode colocar só a bolinha ou o xizinho. 5%. Quem é 5%? 5% é 5 dividido por 100. Então, vou escrever aqui, ó. 5 ficou feio. Dividido por 100. Vamos arrumar aqui essa partezinha aqui do 100. 5 dividido por 100. Muito bem. E agora, como que eu resolvo isso? Tem diversos meios. Eu posso cortar um zero daqui com esse daqui de cima. Enfim, posso só resolver a multiplicação em cima e depois a divisão embaixo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ou posso fazer, quem é 5 sobre 100? 5 sobre 100 lembra, eu vou ter que andar com a vírgula quantas casas? 2. Andei uma. Preciso andar 2. Põe um zero e uma vírgula na frente e um outro zero. Então, quem é o 5 sobre 100? Vou escrever aqui embaixo, é o 0,05. Nesse caso, para fazer essa multiplicação de 80 vezes 0,05 vai ser um pouquinho mais trabalhoso. O que eu faço então? Eu prefiro fazer essa multiplicação, ó, 80 vezes 5, tá? 8 vezes 5 eu sei que dá 40. E aí, como é 80, eu acrescento um outro zero, ficou 400. Aí 400 dividido por 100, aí sim, ó, eu posso cortar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, fica 4 dividido por 1, que dá 4. Tá? Então significa que essa mercadoria, por exemplo, ela custava R$80, ela teve um desconto de R$4. Toda vez que nós falamos em desconto, nós pensamos em uma operação de subtração. Toda vez que nós falamos em acréscimo, nós pensamos numa operação de soma ou adição, tá? Então, se ele sofreu um desconto de R$4, ela custava 80, então a mercadoria passou a custar 80 menos o 4. 80 menos 4, ela passou a custar o quê? R$76, tá? Mas também, né, pensando nesses cálculos de porcentagem, que é um jeito que a gente utiliza muito para resolver, é através da nossa regra de 3 de proporção que nós vimos, né, na matéria anterior. Então a gente usa muito aquele método da regra de 3 para resolver essas operações de porcentagem, tá? Que é uma operação assim que facilita a vida de vocês em tudo, porque através do método da regra de 3, vocês resolvem qualquer tipo de exercício. Então imagine o seguinte, se eu fosse transformar isso numa regra de 3, tá? R$80 é o valor da mercadoria. Então, se é o valor da mercadoria, 80, ele representa o que? O valor total. Total em porcentagem é 100%. Então, eu coloco lá 100%. Aí, o que acontece? Ela sofreu um desconto de 5%. Então, embaixo do meu 100, eu vou colocar o 5. Eu coloco lá os 5% aqui embaixo, porcentagem, embaixo, porcentagem. E aí eu quero saber quanto 5% representa de 80, tá? Então está para X. Bem, pensando lá na regra de 3. Aqui, ó, era 80. Se ele sofrer 100%, 5% vai ser um valor menor de 80, né? Então aqui seria um valor menor, pensando na regrinha lá das setinhas.
Esse aqui é menor, mas eu vou falar para vocês já uma coisa, tá, gente? Para vocês resolverem. Sempre a regra de 3, a gente nem precisa utilizar a regra das setas. Ela sempre vai ser diretamente proporcional. Sempre, tá? Então a gente não precisa buscar para saber se é direta ou inversa. Quando não for regra de 3, a gente tem que observar. Mas na regra de 3 sempre vai ser diretamente. Aqui, ó, do menor para o maior, lembra? A setinha vai para cima, ó. E aqui do menor para o maior, a setinha vai para cima. Vocês estão vendo? Ah, professor, mas ela não tá tudo para baixo, você falou. Mas eu falei o quê? Que quando elas estiverem na mesma direção, ou tudo para cima ou tudo para baixo, elas são diretamente proporcional. Elas só vão ser inversamente quando uma estiver indo para cima e a outra para baixo, tá? Nesse caso, então, elas são diretamente proporcional. Tanto faz eu virar os dois como eu manter, tá? Vai dar do mesmo jeito. Então, esse x vai fazer vezes o 100 e esse 5 vai fazer vezes o 80. Então, eu vou ter lá assim, ó. 80, não vou escrever, não vou tirar, vou deixar na forma de porcentagem, vezes 5 igual a x vezes 100. E aí, ó, 80 vezes 5 dá, eu coloquei 8, 80 vezes 5 dá 400, igual, ó, aqui o 100 não tá multiplicando x, ele vai passar para cá dividindo. Isso igual a x, então se eu corto o zero de cima, eu corto o zero de baixo, eu tenho 4 dividido por 1, que vai dar 4. X vai ser igual a 4, ou seja, o desconto foi de R$4. Porém, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O desconto foi de 4. Porém, né, eu tenho que pensar, se é um desconto, é uma operação de subtração, então eu vou fazer 80 que era a mercadoria, menos 4... Aí, nesse caso, eu vou ter um valor de 76 que vai custar, tá? Então, assim a gente resolve porcentagem, tanto na forma, né, representando o símbolo, como a gente transforma, a gente viu, né, a porcentagem em um número decimal, e também vimos como nós resolvemos uma situação, problema, né, através aqui da regra de 3 ou somente através de um processo simples de multiplicação, tá? Muito bem. Outro ponto que eu queria falar para vocês, que é uma situação que pode acontecer também, tanto nas operações, resolvendo outro jeito também da gente resolver, esse é outro jeito. Pra gente, esse jeito, na verdade, ele já busca o valor total. Por exemplo, aqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma conta para descobrir qual foi o desconto, né? Descobrir o desconto. Aí depois eu pensei, é um desconto, então eu tenho que fazer o valor da mercadoria menos esse valor, para eu chegar no resultado final. Aqui existe uma regra que eu vou mostrar para vocês, que é o quê? A gente já chegar nesse valor final, sem precisar, né, passar por esses procedimentos aqui, tá? Então, como que é esse valor? Então, vamos pensar aqui, ó, uma situação de acréscimo. Então, acréscimo nos remete a uma operação de adição, soma, né? Então, imagine que eu tenho uma mercadoria que custa R$150 e ela sofreu um acréscimo de 20%. Então, como que representa isso? Eu vou transformar numa operação, não significa que vocês vão fazer isso sempre, só para vocês entenderem da onde que eu tirei esse valor, tá? Então, presta atenção. Então, 150 de 20%, o acréscimo, imagine que seja a seguinte situação. Eu tenho 150, custava a mercadoria, mais 20% de 150. É assim que a gente escreve. Então, R$150 é o que ela custava, mais o valor da porcentagem, ó, eu já transformei 20%, a gente sabe que é 20 sobre 100, né? Então, mais 20% de 150, tá? Se nós observarmos, agora vamos transformar, quem é 20 de 100?
Então eu vou continuar lá no meu 150, mais. Vamos transformar para um número decimal. Então eu tenho que andar 2 casas. A vírgula tá aqui, ela vai andar 1, 2, vai ficar aqui na frente, vai ficar 0,20. Posso esquecer aquele zero que tá depois do 2. Então é a mesma coisa que 0,2, tá? 0,2 vezes 150. Observe a seguinte situação, gente. Eu tenho 150 e tenho 150. O 150 apareceu 2 vezes. Sempre vai acontecer isso, tá? Aí a gente viu lá no 5º ano a regra da distributiva. Então, como que eu transformar o fator, colocar em evidência, né? O fator comum em evidência, que nós chamamos. Quando o número ele se repete 2 vezes, a gente coloca em evidência ele. O que significa isso, professora? Eu vou colocar aqui, ó, 150, tá? Ele tá em evidência, entre parênteses, para ficar 150, aparecer ele em 2 termos, eu coloco o fator 1, número 1, e aí eu coloco mais 0,2, vocês vão entender por quê, ó. Quem é fazendo a distributiva, olha só, 150 vezes 1 dá 150, mais 150 vezes 0,2 é 150 vezes 0,2. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, aqui só está invertido, mas na multiplicação a ordem dos fatores não altera. É a mesma coisa. Então eu criei um recurso aqui, eu coloquei em evidência o 150 só para vocês entenderem aqui o procedimento, o que eu quero dizer para vocês. Vocês não vão ter que fazer isso sempre, tá, gente? É só para vocês entenderem aonde eu cheguei nesse valor. Então, quem é o 150 aqui? É o 150, aqui entre eles tem um vezes, né? Vezes 1 mais 0,2 dá 1,2. E aí, basta eu fazer o quê? Eu multiplicar o 150 por 1,2. Então, fazendo lá essa conta, vamos fazer aqui, ó, 150 vezes 1,2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, mais 0, 5, 1. Vai dar 0, 0, 8, 1, andou, deslocou uma casa, 180. Então, a mercadoria passou a custar 180. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero falar disso tudo? Quando nós estamos se referindo a acréscimo, nós sempre vamos pensar a seguinte situação, se eu quero saber o valor total. Eu vou sempre pensar no 1 mais aquele valor na forma decimal. Então vamos pensar aqui um exemplo assim, ó. Eu quero saber, vou comprar uma mercadoria ou qualquer utensílio que custe R$50, só que ele sofreu, quando eu vi a primeira vez, ele custava R$50. Aí passado um tempo, esse valor passou, essa minha caneta não tá funcionando, passou a custar, sei lá, ele teve um acréscimo de 30%. Então, ele teve um acréscimo, ele aumentou em 30%. O que significa isso? Basta. Quem é 30%? 30% não é 30 sobre 100? E 30 sobre 100, a gente viu que, ó, eu tenho que deslocar a vírgula 2 casas, então é a mesma coisa que 0,30 ou 0,3 só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,3 e vou somar a 1, uma unidade. Então, vou fazer assim, ó, 50 vezes 1,3. Eu vou somar esse 0,3 a uma unidade. Então, basta, quando eu falar em acréscimo, basta pegar este valor e multiplicar pelo fator 1 mais essa forma aqui na forma decimal, 1,3 no caso. Se ele tivesse aumentado em 50%, seria 1,5. Se ele tivesse aumentado
em 65%, 1,65. Basta multiplicar o valor pelo 1, aquele valor, tá? Esse é um outro jeito. Aí, temos também a mesma situação do desconto, tá? O mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer para o desconto. Então, para vocês entenderem o desconto. Então, ó, imagine que eu tenho R$300, uma mercadoria custa, e ela sofreu um desconto de R$30. O que significa isso? Vamos montar a expressão. R$300, então é 300, desconto é uma operação de subtração, menos quanto? 30%. Quem é 30%? É 30 sobre 100. Vou andar duas casas, é 0,3. Então, menos 0,3 vezes de 300. Então, olha lá o desconto. 0,3 de R$300 para a mercadoria. Quanto que vai custar isso? Ó, fator repetido, tá vendo? Ó, 300 e 300. Vamos colocar em evidência. Então, eu coloco lá o 300 em evidência, entre parênteses. Quando eu coloquei, para virar o mesmo fator, basta multiplicar por 1. 1 menos o 0,3, tá? E aí, quem é 1 menos 0,3? 1 menos 0, que valor somado a 3 dá 1? 7, né? Então, isso é a mesma coisa que 300 vezes 0,7. Então, gente, olha só a sacada da situação. Quando eu tenho um acréscimo, eu vou somar a minha porcentagem a 1, tá? Então, se a minha porcentagem é de 40%, transformando 40%, 0,4. A 1 dá 1,4. Quando eu tenho um desconto, eu vou subtrair 1 menos a minha porcentagem. Então, vamos supor, 40% é 1 menos 0,4, vai dar 0,6. Se fosse 0,8, então 1 menos 80%, né? 0,8. 1 menos 0,8 dá 0,2, tá? Então, sempre quando eu estiver falando num acréscimo, eu vou somar a 1. Sempre quando eu estiver falando num desconto, eu vou subtrair de 1 aquele valor. E aí é só multiplicar, ó, 300 vezes 0,7, por exemplo, vamos fazer aqui a continha, ó, 300 vezes 0,7, ó, 0, 3 vezes 7, 21. Vou andar com a vírgula uma casa. A mercadoria vai custar 210, tá? Esse é um jeito de nós resolvermos sem precisar fazer isso. Mas, voltando, se vocês se sentem mais confiantes em fazer, façam pela regra de 3. Porém, vocês têm que lembrar o seguinte: o valor que der na conta é somente o equivalente àquela porcentagem. Aí a gente tem que analisar no exercício se está falando de um acréscimo, e aí eu vou pegar aquele resultado que deu e vou somar no meu valor, ou se é um desconto, e aí eu diminuo nesse valor. Então eu tenho que fazer duas operações. Agora, se eu pensar nesse ponto, basta eu fazer o quê? Já buscar. Se é um acréscimo, eu vou pegar minha porcentagem, vou somar com 1 e vou multiplicar pelo valor da mercadoria. Se for um desconto, eu vou pegar a minha porcentagem, vou subtrair de 1 e vou pegar o resultado que der e multiplicar com o valor da mercadoria. E aí a gente já chega no resultado geral, tá bom? Bons estudos, vocês vão receber os exercícios, né? Tem alunos que já estão com a apostila, quem não tá vai receber esse material. Estudem, qualquer coisa pode me mandar mensagem, tá bom? Beijos, até mais!